Vem comigo, nação rubro-negra, para as notícias e informações do nosso Flamengo para você, torcedor e torcedora rubro-negra, do clube mais querido e mais amado do Brasil. É isso mesmo, galera, do Brasil, porque o Flamengo é raça, amor e paixão. Galera, meu muito bom dia a todos vocês inscritos aqui do nosso canal André Fla Oficial. Eu chego, galera, nessa manhã aí de segunda-feira abençoada por Deus. Eu chego com muitas informações, com muitas notícias do nosso Flamengo. Mas antes de prosseguir com as notícias, com as informações do nosso Flamengo, do mundo rubro-negro, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal. Galera, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso crescimento, ajuda muito o nosso trabalho, e ativa também o sininho de notificação para que o YouTube venha notificar todos os nossos vídeos que a gente lançar aqui no canal para você aí, torcedor e torcedora, beleza? Bom, galera, vamos falar aí, né, numa situação aí, né, de contratação. O Flamengo, como todo mundo sabe, ainda não está, né, ainda não está fechado, o grupo ainda não está fechado, né, o elenco do Flamengo ainda não está fechado para 2023. Vale lembrar que o Flamengo pretende fechar o grupo mesmo, né, praticamente aí para o brasileiro, para o campeonato brasileiro. Aí sim o Flamengo já vai estar com o grupo fechadinho, as contratações que tem que ser feita, o Flamengo vai fazer. Só que há uma discussão, galera, entre o técnico Vitor Pereira, tá? Entre o técnico Vitor Pereira e os dirigentes do Flamengo, ou seja, comissão técnica e dirigente. Por quê? O Flamengo, o Vitor Pereira vê aí o Flamengo precisando, né, de 4 contratações, que é para volante, né, volante, ponta direita, meio campo e lateral. O técnico Vitor Pereira vê essa carência aí nessas posições. Só que o que acontece, né? O Flamengo está analisando, né, o que tem aí de melhor no mercado aí. O Flamengo está de olho no mercado para ver o que tem de melhor aí, né, para poder contratar, né? Então o que acontece, galera? Como o Flamengo já contratou, já gastou muito, né, com a contratação do Gerson e do Ayrton Lucas, se eu não me engano foi cerca de quase 30 milhões de euros nessas duas contratações. Então o Flamengo entende que já gastou muito, gastou bem. Claro, o Flamengo vai fazer mais contratações sim, tá de olho no mercado. Só que o Flamengo, por ter feito essas duas contratações, o Flamengo não vai contratar nessas 4 posições, para essas 4 posições. O Flamengo vai tentar sim contratar apenas para 2 posições, ou seja, o Flamengo, o técnico Vitor Pereira vai ter que se virar, né, em 2 contratações, vai ter que se esforçar lá, fazer acontecer, né, em 2 posições, porque a diretoria do Flamengo já avisou o Vitor Pereira que vai sim contratar apenas 2 posições, porque já contratou muito. E essas posições, e o técnico Vitor Pereira, ele já passou, né, para a diretoria do Flamengo que ele quer pelo menos um volante e um ponta direita. É isso mesmo. Ele vê a necessidade aí, vê mais necessidade nessas posições, né? E ele vê também, né, a necessidade de um meia. E agora? O Flamengo disse que vai contratar apenas 2. Ele quer volante e um ponta direita, mas ele vê a necessidade, né, de contratar um meia capaz aí de substituir, né, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então fica aí esse impasse. E agora? O Flamengo diz que vai contratar só mais 2 posições. Só que o técnico Vitor Pereira entende, né, ele quer um ponta direita e quer um volante, mas também vê a necessidade da contratação de um reserva aí para o Arrascaeta, que é um meia, né, para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Então, galera, se eu fosse o Flamengo, para ser sincero, tá com dinheiro, meu amigo, contratava logo para as 4 posições. É isso mesmo. Contratava logo aí um volante, um ponta, um meio de campo, né, e um lateral. Então, vamos acompanhar aí essa situação, vamos ficar ligado aí, né? Mas uma coisa é certa, o Flamengo ainda não fechou o elenco não tá fechado, tá, galera? Vai haver sim mais contratações e o Flamengo, né, os dirigentes, né, o Marcos Braz está sim de olho
no mercado. Só disse que não vai contratar 4, mas vai fazer um esforço para contratar pelo menos mais 2 jogadores. O técnico Vitor Pereira quer um volante e quer um ponta-direita, mas via a necessidade de contratar aí, né, um meia para substituir aí, para reserva aí de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Beleza? Vamos acompanhar aí. Bom, galera, vamos falar agora, né, do Newcastle que ofereceu aí, né, que ofereceu aí 20 milhões, tá? 20 milhões de euros para tirar, né, para contratar aí Matheus França, né? Fez uma nova investida aí, né, para contratar o Matheus França. O Newcastle ofereceu, como eu disse aqui, 20 milhões de euros para tirar o jogador aí do ninho do urubu, a nossa joia aí, né? E o Flamengo recusou essa nova proposta do Newcastle. Se eu não me engano, antes foi uma proposta aí de 15, 16 milhões. Né? Os britânicos agora foram pesados e ofereceram 20 milhões de euros. Cerca de 111 milhões de reais. O Flamengo aí recusou a proposta do Newcastle. Se fosse você, comenta aí. E se fosse você, você venderia o Matheus França por 111 milhões de reais para o Newcastle? Fala comigo aí, comenta aí, galera. Vai aí nos comentários e comenta, beleza? Bom, galera, vamos falar agora do Flamengo, né? O Flamengo entra em reta final de preparação antes de embarcar aí para o Mundial de Clubes. É isso mesmo. O técnico Vitor Pereira, ele terá dias decisivos, né, galera, para ajustar a equipe do Flamengo, né, antes de embarcar aí para o Mundial. Galera, não tem tempo para ficar aí se lamentando. Não tem tempo, o Flamengo não tem tempo para ficar se lamentando a derrota aí para o Palmeiras, a perda aí da Supercopa do Brasil, né? Não tem tempo para ficar se lamentando. A diretoria, né, já começa a planejar. O técnico Vitor Pereira já começa a planejar, né? Vale lembrar que o Flamengo tem aí o Campeonato Mundial e a Recopa, né, contra o Independente Del Valle. Então a gente não tem que ficar lá no que passou, passou, né? A gente perdeu, tem que aceitar, né? Como eu falei aqui no canal, não teve nada de roubalheira pro Palmeiras, como todo mundo tá falando, que o VAR errou, que atrapalhou o goleiro Santos no 4º gol. Não tem nada disso, galera. Vamos ser realistas. Acontece que o Flamengo não jogou nada, tá? E perdeu pro Palmeiras e ponto. Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil. Agora a gente tem que chorar e tem que ficar ouvindo gozação aí dos antes, beleza? Bom, mas bola pra frente. Vamos olhar aí pra frente. O Flamengo tem ainda o Mundial, o Flamengo tem a Recopa para disputar, né? Só que antes tem um jogo aí, Flamengo e Boa Vista, galera. É isso mesmo, Flamengo e Boa Vista. Quarta-feira agora, né? O jogo começa aí às 21h10, horário de Brasília, no Maracanã. Quarta-feira, Flamengo e Boa Vista. É bom que já serve aí de preparação, tá? Informações aí chegaram que o Flamengo, talvez o técnico Vitor Pereira, vai atuar aí com uma segunda equipe, ou até com a equipe aí sub-20 do Flamengo. Eu, para ser sincero, a melhor preparação que tem é jogar. Se eu fosse técnico Vitor Pereira, eu colocava aí o time principal, até mesmo para ele acompanhar o time, para ver o que mudou, né? Do que ele cobrou aí, né? Em relação ao jogo do Palmeiras, os erros, para ver se mudou, para ver se os jogadores entenderam aí a bronca dele, entenderam aí o pedido dele, né? Para fazer algumas mudanças táticas no time. Então seria bom aí ele colocar o time, né, titular. Mas aí já é com o técnico Vitor Pereira. Na minha opinião, tinha que entrar os titulares, nem que fosse pelo menos aí a metade, ou entrava completo e depois no segundo tempo tirava aí, tem direito de tirar 5 jogadores, colocava mais 5 aí da base e pronto. Mas vamos ver aí, né? De repente muda aí a cabeça do treinador, né? E coloca o time titular. Beleza? Bom, galera, vamos falar aí agora, né, do Flamengo, né, que quer contratar, né, um volante, como a gente estava falando aqui no começo, mas ele quer contratar um volante com as características
do João Gomes, do nosso pitbull que infelizmente partiu aí para a Inglaterra. Bom, galera, eu não entendo, para ser sincero, eu não entendo o Flamengo. Na minha visão é o seguinte, tinha uma proposta aí pelo Matheus França, né, do Newcastle. Tudo bem que há 3 semanas atrás foi uma proposta de 15, 16 milhões. E tinha uma proposta aí pelo João Gomes, tá? Na minha opinião, já que o Flamengo tinha que fazer aí um caixa, tinha que vender, eu venderia o Matheus França. Para mim, o Flamengo tinha que segurar os dois. Mas se teve que vender, teve que fazer caixa, o Flamengo, eu venderia o Matheus França. Cara, o João Gomes é um jogador completíssimo. É um jogador que ainda não tá 100%, é um moleque novo, mas é um jogador completo. Um moleque arma, um moleque desarma, entendeu? Um moleque marca. O cara não se cansa, João Gomes incansável. Era difícil você ver nas atuações do João Gomes aí pelo Flamengo, João Gomes cansado, com a língua para fora, pedindo para substituir. Cara, era um jogador de começo ao fim da partida, era a mesma pegada. Será que o Flamengo vai encontrar um jogador igual ao João Gomes? Vale lembrar, galera, que esses dias aí, ontem, se eu não me engano, né, numa publicação aí, né, da coluna do Fla, a respeito aí do menino aí, né, do Thiago Mendes, né, a coluna do Fla publicou aí que o Thiago Mendes talvez, né, tivesse de saída, que o Lyon da França não ia aproveitar o jogador. E aí, em cima dessa matéria, a esposa do jogador, a Kelly Mendes, ela botou assim, pode ser agora. Ou seja, oferecendo aí o jogador para o Flamengo, né? Oferecendo, jogando um verde aí para o Flamengo, né, contratar o jogador. Mas galera, se o Flamengo quer um volante com as características do João Gomes, 0 para Thiago Mendes. Ele não adianta, não tem, eu não consigo ver um jogador com as mesmas características do João Gomes, não consigo. Mas por que vendeu? Agora está dizendo, disse aí, né, que o jogador deixou aí um buraco no meio-campo com a venda do jogador. Ficou um buraco aí no meio-campo. Então por que vendeu o João Gomes? Por que vendeu? Agora fica aí chorando, né, dizendo que quem tem que contratar aí um volante do mesmo nível não vai achar, mano. Não vai achar. Para mim não acha. Aqui no Brasil você não vai achar. Lá fora eu não sei. Pode ser que sim. Mas vai ser muito complicado. E vai ter que gastar, tá? Para poder contratar um jogador. Então, vamos ficar acompanhando aí todas essas notícias. Vamos ficar monitorando essa situação aí, né? Do Flamengo, do Vitor Pereira, que quer aí, né, a contratação aí, pelo menos de 2 jogadores, mas vê a carência, né, de contratar um reserva aí para Arrascaeta. Essa situação aí do Flamengo querer um jogador das características aí do João Gomes, que eu acho difícil. Tem muitas notícias, muitas informações que a gente vai ficar monitorando. Tá certo, galera? Vale lembrar que o Flamengo tem um confronto agora, como eu falei, né? Quarta-feira, 21h10 no Maracanã contra o Boa Vista. Beleza, galera? Essas foram as informações aí do nosso Flamengo. Eu vou ficando por aqui. Vou pedir para você que deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve também no canal, tem um botãozinho aí, beleza? Tamo junto, fui!